Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um encontro do livro Livre de Ansiedade, de Robert Levy, Lery, que pode ser também. E hoje a gente vai estudar os dois capítulos, 6 e 7. Um fala sobre transtorno obsessivo compulsivo, então um transtorno aí que realmente assola, né? E o outro fala do transtorno de ansiedade generalizada. É um livro onde é focado exatamente nas práticas, né, de TCC, tá? Então vou abrir aqui. E eu já trago um brinde, tá? Já trago um brinde, já trago os dois últimos, na verdade, o último encontro, os dois últimos capítulos, onde a gente falou sobre fobia específica e transtorno do pânico e agorafobia. E por que que eu juntei, né? Os capítulos anteriores estava fobia específica e transtorno do pânico e agorafobia. E por que que eu fiz isso daí ao contrário? Porque gerou dúvida. Então, eu gravo aqui para a gente começar aí o nosso encontro tirando e sanando essa dúvida. Então, fobia específica é o medo intenso de um objeto ou situação particular. E ele dá exemplos como aranhas, aviões, mas é específico, tá? O agorafobia é o medo de lugares, situações ou objetos ou coisas, tá? Inclusive pessoas, com medo de lugares ou situações dos quais a pessoa sente que é difícil ou embaraçoso escapar, onde a ajuda não pode estar disponível, como multidão, espaços abertos. Então, as pessoas em si ali causam aquele desconforto na pessoa e ela sufoca, tá? Levando a essa pessoa evitações dessas situações. E o que tem a ver o transtorno do pânico? Que também ficou uma coisa duvidosa que me perguntaram em particular, então eu resolvi trazer. Tanto a fobia específica quanto a agorafobia, ela pode desencadear, pode ter o gatilho, sim, do transtorno do pânico. E o transtorno do pânico nada mais é que um episódio de súbito de ansiedade intensa. Então, é o desconforto propriamente dito, tá? É a agonia propriamente dita. Então, pode ocorrer como resposta à exposição específica de uma fobia, tá? Que é a fobia específica, ou de um difícil escape de uma situação, levando a evitações, que no caso é a agorafobia. Agora, é interessante lembrar que dentro do capítulo, ele não deixa isso claro, mas eu fui lá pesquisar, consultar, pode ocorrer o transtorno do pânico, e eu acho que é por isso que surgiu a dúvida, o transtorno do pânico pode ocorrer em situação real e ele pode ser desencadeado por pensamentos, medos ou ansiedades antecipatórias e não apenas a um evento ocorrido ou um evento externo específico. Então, o transtorno do pânico é o sofrimento propriamente dito de viver ou idealizar aquela situação, tá? Eu quero avisar que a palavra-chave para quem solicitou o certificado e o material é compulsão, tá? Palavra-chave de hoje é compulsão. E a palavra-chave de hoje é compulsão. Trazendo o capítulo aí do transtorno obsessivo compulsivo. É, eu sempre trago aqui nesse cabeçalhozinho aqui na parte superior direita, sempre um tópico que me envolveu dentro do capítulo, né? E um deles, que é o autor que comenta, é: os pacientes obsessivos estão, em geral, cientes de que há algo irracional em seus pensamentos, o que diferencia dos psicóticos. Então, eles têm essa realidade, eles sabem que eles estão pensando algo irracional, estranho. Mas ainda assim os pensamentos não aparecem menos impositivos. Frequentemente há uma urgência em fazer alguma coisa, em se comportar de alguma maneira, tal que satisfaça ou neutralize essa obsessão. Tá? Então é algo disfuncional. Ele retira da vida desse sujeito a fluidez, faz com que esse sujeito perca tempo, faz com que esse sujeito sofra, faz com que esse sujeito acabe se isolando, né, de muitos ou de muitas coisas. Na psicologia, definimos a obsessão como pensamentos ou imagens intrusivos e recorrentes de que um indivíduo considera indesejável ou desagradável e dos quais tenta se livrar. Então, o que diferencia de um psicótico para um neurótico é que, de fato, o neurótico sabe que está passando algo irracional e o psicótico não. Mas os pensamentos intrusos, eles refletem de maneira muito similar, tá? O único que tem aí a consciência desse e o outro vive a realidade nesse mundo, tá?
sequência típica que marca o transtorno obsessivo compulsivo é surgimento de certos pensamentos que parecem surgir sem razão aparente, sentimentos de que tais pensamentos são desagradáveis, urgência em suprir ou expurgar tais pensamentos da mente, urgência simultânea de aplacar esses pensamentos por meio de certos comportamentos compulsivos. O CID, eu trago aqui em amarelinho, porque é importante entender que o CID-11, como também o DSM-5-TR, eles entram com uma nova classificação, tá? E novo código. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele está dentro, sim, de ansiedade, como o código de 6B20. E a pessoa experimenta esses pensamentos desagradáveis como algo que está além do controle dela. Eles são intrusos, indesejáveis, que penetram no fluxo da sua consciência, ou seja, ela não consegue espanar. Então ela reage para tentar parar de pensar. E isso é um dos maiores problemas que existe na ansiedade como um todo. Então, o que a gente viu no fobia, no agorafobia, tá? E a gente está vendo no transtorno obsessivo compulsivo, a gente vai ver no TAG também. Então, eliminar ou querer parar de pensar é um dos piores. É uma pior condução, é a pior condução que existe. E a crença subjacente é o que, se esse impulso forem obedecidos, se todos os pequenos rituais forem realizados, os pensamentos indesejados desaparecerão da mente. Mas, infelizmente, isso não ocorre, e quando ocorre, raras vezes, é por um momento muito pequeno. Então, é muito temporário esse desaparecimento. E aí eu trago a figurinha de alguns transtornos que a gente vai ver até mais na frente, logo acho que no outro slide, de alguns rituais mais comuns de compulsividade, né? Então, a questão de verificação de limpeza, ou seja, lavar as mãos intensamente, diversas vezes, com frequência, ver que ainda está sujo, lavar e repetir aquilo. A outra coisa é você verificar, né, essa questão de verificação. Então, se essas trancas estão fechadas, se as janelas estão fechadas, se o carro está fechado, são exemplos. Então, limpeza, verificação. A outra coisa você calcular, ficar calculando, fazer contagem, esses rituais de contagem exagerados, verificar se a conta está certa, e você vai, não está. A outra coisa que vem lá pro fundinho aqui, que é a questão da obsessão a compulsividade de armazenar. Então, vocês já ouviram falar em pessoas compulsivas, né, de armazenamento? Isso em diversas coisas, de lixo, que tem aqui, que eu coloquei, em dinheiro, em coisas quebradas, em armazenamento. Isso daí começa a virar, de fato, um transtorno, e acaba virando um transtorno psicótico, tá? Pode levar a isso. Mas a questão do transtorno obsessivo compulsivo é aquela repetição desgastante. É você saber, você tem noção que você está fazendo, que não é uma coisa racional, mas você continua fazendo. Ou seja, juntar, no caso, o dinheiro e sentir que você está pobre mesmo assim. Então, essa sensação, esse desconforto que gera. A outra coisa é a simetria. Então, deixar tudo alinhado, preto no branco, né? Ou então evitar pisar em linhas. Não sei se vocês já viram isso, as crianças até brincam muito com isso. Quando a gente vê um adulto fazendo isso no meio da rua, a gente ri até, mas aquilo dali é um transtorno obsessivo-compulsivo, né? A questão da simetria, ou seja, a coisa ser certamente delineada, né? A questão até mesmo que alguns têm crença de não passar debaixo da escada. Aí a superstição é quando você não passa nenhuma, mas quando aquilo gera um sofrimento, aquilo é uma questão de obsessivo. Então a pessoa ela não vai passar por baixo daquela escada porque aquilo dali gera um sofrimento para ela, tá? Então, entendendo que tem diversos tipos de transtornos obsessivos compulsivos. E aí, continuando com esse capítulo, o autor traz, né, rituais mais comuns são os de verificação, aí eu comentando. Então, verificação e de limpeza, olha que interessante, 53% e 50% respectivamente. Ou seja, eles estão lá em cima no ranking, né? É o que mais a gente vê, o mais que a gente encontra em clínica. 36% das pessoas com toque têm rituais de contagem. Então, é recontar e contar, recontar e contar. 31 precisam se confessar, ou seja, aí já tem a religiosidade aí por causa da questão associada ao pecado, a fazer algo de errado, a ser cruel. Então ela precisa se confessar porque ela precisa ser liberta de determinadas coisas.
28% tem rituais de simetria, que eu acabei de falar, né? 18% tem rituais de guardar coisas. 19% são puramente obsessivas, ou seja, elas simplesmente são obsessivas a alguma coisa, né? Mas elas, por que coloca assim pensamentos puros? Porque elas não têm essa contrapartida de trabalhar um ritual em cima disso. Elas são compulsivas, obsessivas e ponto, tá? A outra coisa é que essas compulsividades geram esses rituais de limpeza, verificação e tudo, e geralmente os rituais são múltiplos. São relatados por 48% das pessoas com toque. Então não tem só um ritual, tem alguns rituais, tá? E ao passo que 60% do que foram entrevistados, né, essa daí foi pesquisa feita nos Estados Unidos, mas isso reflete a população também mundial, porque a ansiedade é o que realmente desencadeia diversas coisas e está muito ligada ao estresse, à condição, à pressão e que todos nós vivenciamos isso no dia a dia. 60% relatam obsessões múltiplas. Ou seja, o que é isso? Eu tenho a obsessão de rituais comuns de limpeza, porque eu me acho suja, e também necessito me confessar, porque eu me acho impura. Entendeu? Então existe esses relatos, tá? E ele coloca também que cerca de 2% das pessoas têm toque em algum momento da vida. Tem toque em algum momento da vida. E geralmente isso tá atrelado ao estresse. Em algum momento eu vou falar isso, tá? Ou um momento que a pessoa tá casando e aquilo dali ela não sabe se casa, compra bicicleta, se é bom, se é ruim para ela. Ou no momento de transição de carreira, né? Que muitos de nós fazemos e não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Ou em algum momento onde os pais estão num momento complicado. Então, geralmente é um cenário que desencadeia aí, um cenário estressante que desencadeia aí esse tipo de transtorno também. E aproximadamente 80% das pessoas com toque ficam deprimidas. Então, a depressão tem um sintoma diferente da ansiedade, mas a ansiedade pode levar à depressão, como a depressão também tem os seus quadros ansiosos, tá? Então, a ansiedade, ela permeia por quase todos os transtornos, tá? Sejam eles psicóticos ou neuróticos. Então, tem isso envolvido, a ansiedade. E o transtorno de ansiedade também, comuns com o toque, especialmente em fobias simples e pânico, então que nós vimos no nosso encontro anterior, tá? Embora haja muitas crianças que tenham toque, o percurso do problema em geral se dá gradualmente com aumentos e diminuições ocorrendo ao longo da vida. Então, isso daí não é um pico, é algo que começa gradual, né? E aí, em algum momento de mais estresse, aquilo é ativado, ou em momentos de mais tranquilidade, aquilo é reduzido. Porém, pode chegar em algum momento que a pessoa vai ter que conviver com aquilo, porque o ritmo dela ela não consegue trabalhar essa ansiedade, né? Trabalhar esses pensamentos distorcidos. E podem ser mais intensos com estresse, como comentado. Uma coisa interessante que o autor traz é que há uma significativa predisposição genética para o transtorno obsessivo compulsivo. Gêmeos idênticos 4 vezes mais do que os não idênticos. E há também uma probabilidade maior da anormalidade de nascimento de traumatismo craniano, epilepsia, encefalite, meningite. Esse aqui realmente eu não conheço. Coreia de Sindman, devido à febre reumática. Eu acho que no Brasil nem tem muito disso. Mas vale a pena pesquisar quem quiser, tá? Eu realmente não tive tempo de pesquisar esse. E a maior frequência de leves sinais neurológicos. As crianças com toque têm um índice mais alto de dano subcortical, ou seja, está ligado também à nossa construção cerebral. E níveis mais altos de hormônios estimulantes da tireoide, o TSH, tá? Então, é importante compreender que a gente tem essa predisposição junto também à nossa formação genética, tá? E é mais útil pensar. Isso daí é muito bom a gente desmistificar para não estereotipar. É mais útil pensar no transtorno como uma simples capacidade de superdesenvolvida para detectar ameaças no ambiente e não como um defeito de personalidade. Então, é importante mirar aquela pessoa para ver que ela está super protegendo algo, alguém ou ela. Por quê? A gente
quem estava aí comigo logo no início, viu que a gente tem aí uma necessidade de suprir, né, possíveis ameaças, e uma primeira coisa que surge é o medo. Então, o medo de sentir fome, o medo de morrer, o medo de fazer mal a alguém, o medo de alguém fazer mal pra gente. Então, esse medo que, apesar de ter a gente ter recorrido aí, percorrido todos esses séculos, mas o medo é inerente à consciência em si, né? O nosso cérebro foi trabalhado lá atrás, ele foi trazendo isso. Então, o que acontece? A única situação que a gente precisa questionar o nosso cérebro da realidade. E é isso que a gente vai ver aqui mais adiante. Uma das coisas que o autor coloca é trazer como pensam essas pessoas compulsivas, né? E aí eu trago também a frasezinha aqui dele. As pessoas com toque, porém, têm uma visão diferente da significância de seus pensamentos e fantasias. Elas tendem a dar muita importância a eles e tratá-los como superiores, onipotentes. Elas acreditam que ter tais pensamentos pode levar à depravação moral, à perda do controle, aos erros ou a outras consequências terríveis. Então, elas têm essa consciência, mas elas não sabem como sair desses pensamentos. E a forma que fazem acabam enfatizando e perpetuando esses pensamentos recorrentes. Então, como que pensam esses compulsivos? Meus pensamentos são anormais, são perigosos, não posso controlar meus pensamentos, que não pode, né? Preciso ser perfeito para que eles não entrem, né? Sou totalmente responsável e que, na verdade, a responsabilidade, entre aspas, aí, que o autor coloca, o responsável é ter é, o medo de fazer algo e ser responsável por aquilo. E também o outro lado da face, que eu preciso ser responsável pelas minhas ações, pelo meu controle, tá? E que, na verdade, isso daí, dependendo da forma que é conduzido, não será. Preciso ter certeza, e ninguém tem certeza nessa vida. Então, quando você coloca coisas que você projeta aí o futuro, essa responsabilidade futura, ou então essa idealização futura, você esquece esse presente, você não vive o aqui e agora. Né? E que aí que acontece? Existe esse estado de tensão. E que a gente vai ver isso muito em TAG, tá? Uma coisa está muito ligada à outra. E aqui, não sei se está muito pequenininho para vocês, eu vou ler. Ele coloca um fluxo de como que chega esses pensamentos, né? Então, existe o gatilho de situações que provocam pensamentos indesejados, e a gente logo imagina uma pessoa. Na verdade, a pessoa com toque, ela vai falar: esse pensamento é estranho, essas imagens ou sentimentos são estranhas. E aí vai adentrar a avaliação negativa. Caramba, isso é bizarro. Talvez eu esteja louco ou seja muito mal, sou uma pessoa má. Não deveria pensar essas coisas. Outras pessoas não têm esse tipo de pensamento. Crenças, estou ameaçando alguém. A relevância, aí entra a relevância pessoal, a probabilidade, o perfeccionismo, a responsabilidade que ele precisa ter para que aquilo não ocorra. Aí, automaticamente, existe aí um monitoramento desse pensamento, essa tentativa de monitorar esse pensamento, imagens, sentimentos estranhos. Eu quero voltar a não pensar nisso, né? Sendo que a exigência dessa certeza, ela entra tentando suprimir esse pensamento, falando, eu tenho que eliminar esse pensamento, tenho que me livrar desse pensamento. E a fusão desse pensamento-ação, ele pensa, se eu não tenho esses pensamentos, então eles não podem se realizar. Mas olha a situação, a consequência disso. Ele não consegue suprimir ou nem eliminar de modo eficaz esse pensamento, e aí ele começa a achar que vai perder o controle. Então, não tenho controle sobre meus pensamentos e urgências. Preciso evitar esses gatilhos obsessivos. E aí começa a fazer essa situação de segurança, de tentar ver se ele permanece num ciclo seguro, né?
E aí, a compulsão, você tenta neutralizar, verificar, repetir, e aí eles colocam o quê? Os rituais em cima. E aí você tenta neutralizar, verificar determinadas coisas, repetir, desfazer, para eliminar esses pensamentos e ser responsável pelas suas ações, né? E aí ele coloca sensação de finalização. Ok, fiz o suficiente e tudo deu certo. Sinto-me menos ansioso por um pequeno espaço, porque a crença compulsiva ela entra novamente. Preciso ritualizar para me livrar desse pensamento perigoso e retoma esse ciclo. Então, não é lidar dessa forma que ele vai conseguir quebrar esse ciclo disfuncional. E o autor traz, né, para superar esse transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, ele traz 9 passos aí, que inclusive parecem também alguns similares nos encontros passados, tá? E esses passos, eles vão começar a nortear o que é real e o que é um pensamento que pode ocorrer ou não. Então a gente começa a trazer a TCC exatamente para ele ter essa reflexão, né? Para ele começar a trabalhar com pensamentos socráticos e trazer essas respostas para ele mesmo, não a gente levar, mas que ele faça essa reflexão. Então o autor, dentro desse capítulo, ele coloca, pergunte a si mesmo, a maior parte das pessoas acredita nessas obsessões? Por que não? Qual a evidência a favor e contra a minha obsessão? O que eu diria a alguém se tivesse com uma obsessão similar? Olha os questionamentos socráticos aqui. Mas não sou eu, né? É terapeuta, psicoterapeuta que vou responder. Não é você, psicoterapeuta, que vai responder. Mas é buscar colocar essa semente para que ele faça esses questionamentos. E aí, ele coloca, o primeiro passo é identificar seus medos. Ele coloca lá a tabelinha, o que eu evito por causa do meu toque. E ele vai listando, pode listar vários, mas ele vai listando o que eu evito fazer, né, por causa dos meus toques. Identifique seus comportamentos de segurança e evitação, ou seja, aquele comportamento que eu preciso ter rituais, né, ou que eu me isolo. Quais são esses pensamentos? E aí ele vai colocar numa tabelinha, né, para falar, olha, então coloca custo-benefício de superar o toque por meio da exposição. Então, se eu me expor a determinada coisa, o que eu vou sentir, que é o custo? O que vai me levar? Qual que é o benefício? O que eu vou beneficiar? O que eu vou promover para minha vida? Tá? Então ele vai fazendo isso. E uma das coisas que o autor também coloca no livro é que depois que ele fez, né, essa verificação, depois que ele colocou isso no papel, para ele dar check para realmente ver se aquilo dali ocorreu, tá? Ou se outras coisas ocorreram. Ele fala também de construção da sua motivação por mudança. Ele coloca o que eu vou me beneficiar, o que eu vou conseguir com isso. Então, quando ele coloca, ele motiva, ele começa a perceber que ele tem uma justificativa para agir diferente, para construir um novo hábito, tá? Mude sua relação com a obsessão. E aí ele traz, né, para essa mudança, promover a sua supressão de pensamentos não funciona. Então deixe esses pensamentos virem, né? Deixa você entender durante alguns minutos esse pensamento. Absorva eles durante um tempo e não reaja a eles. Prove que os pensamentos não podem mudar a realidade. Então, chegar e trazer exatamente, pergunte a si mesmo e faça esse questionamento, o que ele vai impactar naquele aqui agora? Aqui agora. O que aquele pensamento recorrente ou aquela vontade obsessiva vai mudar ali aqui agora, tá? A outra situação, ele até coloca um exemplo aqui engraçado. Quero ter, ele coloca, com frequência demonstrei isso aos pacientes, dizendo-lhes repetidamente durante as sessões: quero ter um ataque cardíaco agora. Quero ser possuído por uma força maior agora, nesse momento. Né? Então, pensar que eu vou ser possuído, pensar que é importante trazer isso e ser questionado. Tá? Então, permita que sua mente divague. Ou seja, se ela está ali com aquele pensamento, trazer a sua mente exemplos que você pode permitir que sua mente centralize a atenção em vários objetos que esteja nesse redor. E isso tem muito a ver com mindfulness, que inclusive ele traz aqui para a ansiedade, tá? Então trazer, observar o que está ao seu entorno, mesmo com as pequenas coisas, uma tomada, quantos buracos aquela tomada tem, o quadro, quais as cores daquele quadro. Então, quando você
reage divagando, ou seja, abrindo o seu campo de visão, você começa a fomentar outros pensamentos e aquele dali se vai, tá? Modifica a imagem de subseção. Uma das coisas que ele coloca, a Suzy, inclusive, ela tem um exemplo que ela vinha uma imagem muito negra, grande, ameaçadora, pairando sobre ela e sufocava. E pedia para que imaginasse uma poça bem pequena no chão. Então ele trocou essa imagem de obsessão, entendeu? Mude sua relação com a obsessão. Ao invés de ser vítima, ser parceira, agradecer, pode ser, obrigada por avisar, tá? Eu vou tomar cuidado com isso. Então, algumas formas, tá? Transforme sua obsessão em canção. Essa daqui eu nunca ouvi. Então, ele coloca, cantarole alguma coisa que esteja associada com isso, né? E acaba até mesmo trazendo uma diversão em cima desse contexto. É, Faça sua obsessão flutuar. E ao invés de controlar, você pode dar um passo atrás e observar, ou seja, botar em suspensão. Fenomenologia bota fala muito disso, né? Gestalt fala muito disso. Vai para trás e olha o que está ocorrendo, né? Coloca o cenário sem que você esteja dentro dele, né? E a outra coisa, tome conta de sua obsessão, mas tome conta não no sentido de controlar, mas no sentido de ser solidária, de ser solitária, sem amigos, ou seja, tá bom, você tá aqui, mas você tá sozinha. Você não precisa estar comigo, porque eu não tô com você, né? Fica comigo, você pode estar aqui, mas eu não quero que você fique presente, eu não quero te dar ouvidos, né? E aí, essa é a única atenção que ela recebe, ou seja, você conversa com ela como se ela tivesse presente, fosse uma pessoa encarnada, né? Que você estivesse ali debatendo com ela. Então, é uma forma de mudar a relação com a obsessão. Né? Pratique pensamentos em vez de suprimi-los. Então, trabalhar esse pensamento que ele coloca de munir a ela. Tá, você precisa que eu lave as mãos? Eu lavo as mãos, mas o que isso aí vai trazer? E se eu lavar muitas mãos, o que vai trazer? Então, ter esse questionamento. Para que isso tudo que eu falei estava dentro de mude sua relação com a obsessão, tá? Veja ela com outro olhar, trate ela de uma outra forma. E aí ele coloca, construa uma hierarquia do medo, que a gente também viu lá em Fobia, né? No Agorafobia, a gente viu isso. Construa essa hierarquia do medo. Então, o que me traz menos incômodo para o mais incômodo? E aí é interessante a gente imaginar esse cenário, alguns cenários, e fazer essa testagem que ele coloca, avalie a racionalidade de seu medo. Então, trabalhar esse questionamento, né? Pergunte a si mesmo. Construa a hierarquia do seu medo. Então, além de você construir o que te dá mais incômodo para o mais, ele também coloca para cada situação que você colocou, né, de hierarquia dessa obsessão de pensamento, imagem, pulsos, né, e o que te causa de incômodos, traz essa situação e aí trabalha como que é a sua reação em cima de cada situação dessa. Então, a técnica a cognitiva comportamental, né, ela traz quando você começa a observar e conhecer o que seus pensamentos e sentimentos, você começa a trabalhar, ou seja, pensar de uma forma mais adequada, esquece o racional, mas mais adequada, e gerar comportamentos mais adaptativos, tá? E aí ele coloca, avalie a racionalidade de seu medo, que é exatamente isso que eu estou comentando. E aí ele fala, faça uma imagem teste do seu medo, ou seja, vivenciar de uma forma imaginária essa situação. Tá? E como você se comporta com ela. Pratique a exposição na vida real, ou seja, pegar aquelas práticas que nós vimos também na exposição passada, nos encontros passados, que é pegar aquelas situações menos incômodas, desconfortáveis e começar a se expor, né, a vivê-las e ter esse desconforto, mas lidar com esse desconforto. E a última que ele coloca é comprometa-se com uma estratégia de longo prazo. Ou seja, comprometa-se em exercitar isso. Isso é um exercício, né? Que onde a gente tem esse desconforto e a gente lida com ele e cada vez mais a gente se fortalece frente a ele quando vencido. Tá? Vão ter recaídas? Vão, mas se paralisar e não retestar e não se colocar à exposição, novamente o transtorno obsessivo toque prevalece. Pro capítulo número 7, que a gente fala sobre ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. O autor traz
na parte superior do cabeçalho, direita, aqui está o problema. Você está fazendo milhares de previsões que não se tornam verdade. E agora você está fazendo as mesmas predições novamente. Por que isso? Né? Então, ele se coloca no espelho, né? Então, é mostrar e questionar ao indivíduo a realidade dele. Então, ele está vivendo um futuro a todo momento, deixando de viver o aqui e agora e questioná-lo o porquê dessa situação. É óbvio que ele respondendo isso não vai mudar, mas ele começando a tomar consciência disso, as coisas gradualmente vão tendo motivações, esse indivíduo vai tendo motivações para buscar essa mudança, tá? E há o transtorno de ansiedade generalizada, que não está no livro, porque é um livro de 2011 e o CID também é 2011, mas surgiu depois, tá? É o código 6B00. Cerca de 7% das pessoas experimentam tal transtorno em algum momento. Sendo que as mulheres, olha criaturas aqui, olha nós aqui, sendo que as mulheres apresentam incidência 2 vezes maior do que os homens. Será por quê, né, gente? Será por quê? Filho, casa, marido, trabalho, quem queimou o sutiã? As pessoas com TAG se preocupam com muitas coisas, ou com tudo, não só com um ou dois problemas específicos. A gente está com vários pratinhos, tomando cuidado para não caírem, né? E ainda pensando que se cair, o que vai acontecer? Quando isso daí foge à normalidade, porque isso daí é algo normal, a gente realmente entra num transtorno de ansiedade. E aí, com frequência, exigem sintomas relacionados como indigestão, fadiga, dores, tensão muscular, tontura frequente, desorientação, entre outras, tá? E um estudo demonstra que 93% das pessoas com TAG sofrem simultaneamente de outras formas de problemas psicológicos. Olha a situação aí. Sua preocupação crônica pode resultar em náuseas, síndrome do intestino irritável, sensação de desesperança. Olha que desencadeia aí também a depressão. Desesperança está ligada à depressão. Sua preocupação paralisa. Já que você tem medo do futuro, terá um desempenho ruim, então eu evito. Atingirá menos objetivos, então eu não vou correr atrás disso, eu já estou sabendo. Não será uma pessoa sociável. É, a pessoa com ansiedade, ela não vive esse momento presente, é aquilo que eu comentei, não vive o aqui e o agora. Né? Essa pessoa vive o futuro. E quando a gente vive o futuro, a gente sente a ansiedade. E a gente fica angustiada porque a gente não está conseguindo fazer o presente, que é um passado super recente. Lembra que a gente falou em outros encontros que a angústia é do que vivenciou ou o que está vivenciando, e a ansiedade é o que traz aí o futuro, né? E que causa essa ansiedade no momento presente, e a angústia não está realizando o que eu estou fazendo, onde eu estou aqui agora, né? Em 3/4 dos casos de TAG, a preocupação precede a depressão. Olha aí. Em 3/4, ou seja, se fosse 4/4 eram todos, né? Então a gente está falando de 3/4, a gente está falando 75% dos casos de TAG, a preocupação precede a depressão, que é, em geral, uma depressão crônica de baixa intensidade, marcada pelo pessimismo, pela falta de confiança e dificuldade de prover as coisas. Olha como uma coisa está ligada à outra. Mas TCC ajuda. 75 dos casos, trazendo funcionalidade na vida desse sujeito. Traz aí como que funciona essa mente preocupada. Mas ele coloca no capítulo algo que eu achei também muito interessante, que eu trago aqui. Toda espécie de atividade fisiológica é acionada, mas a adrenalina é liberada. Os ritmos de respiração e do coração aceleram, tem que mexer aqui, aceleram. Os rins trabalham mais rapidamente. Já que o corpo não está equipado para manter isso por tempo indeterminado, você eventualmente entra em colapso por causa da exaustão. Olha que situação. A mente preocupada. A principal premissa da pessoa que se preocupa é a que as coisas não são uniformemente perigosas. Nenhum risco é tolerado. Ou seja, ela não quer tomar risco algum, é zero. É aqui, na mente da pessoa, que
é aqui na mente da pessoa que se preocupa que as 4 regras de ansiedade entram em cena. Quais são essas regras? Detecte o perigo, olha o primitivo aqui. Transforme-o em catástrofe, ou seja, sofrimento, pior do que pode acontecer. Não tem outro cenário, só o pior. Controle toda a situação. Como eu vou evitar ou controlar essa situação? E evite o desconforto. Então, olha as 4 aqui. Seguir esse conjunto de regras interfere na capacidade de avaliar esse risco de uma maneira equilibrada e racional. E aí, o livro de regras da preocupação, que é o errado, você precisa ter certeza absoluta, é o errado, tá, gente? Precisa ter certeza absoluta, há perigo em toda a sua volta, você tem que estar pronto para responder, você precisa ter controle de tudo. Se uma preocupação surgir na sua cabeça, você tem que fazer algo a respeito, tem que sanar isso. Você precisa evitar qualquer desconforto emocional, você precisa da resposta nesse momento. Você não consegue viver o momento presente. Você precisa evitar coisas que a deixam ansioso. Ou seja, isso não é humano, né? E aí, para superar essa a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. O autor traz dentro do livro: seu transtorno de ansiedade generalizada, você precisará desenvolver novos hábitos de relaxamento, de aceitação e pensamento e um modo de lidar com sua sensação de urgência, incerteza, controle e riscos. Então, como lidar com isso? E aí ele coloca, para superar essa TAG, construa uma motivação. Ou seja, todas elas dentro do livro, a gente tem que ter um motivo a mais para a gente mudar esse hábito. Então, construa essa motivação. Desafie seus pensamentos. Ou seja, o desafio é questioná-los, é colocá-los em xeque, é fazer realmente questionamentos socráticos aqui, né? Isso vai acontecer mesmo? Qual a probabilidade disso daí ocorrer? Estabeleça um horário para se preocupar e teste suas previsões. Acho isso mais difícil, tá, gente? Mas estabelecer um horário é falar, bem, eu tenho aqui um cheque na agenda que eu vou pensar em tudo em tal horário e tal horário. Não sei se isso daí é passível. Eu, como pessoa, estou colocando minha opinião. Nunca testei isso daí, tá? Valide suas emoções. Então, validar está muito ligado também em desafiar esses pensamentos. Aceite o controle limitado. Ou seja, a vida não dá para ter controle em tudo. Então, não é só eu que perco o controle, né? Todos nós, seres humanos, perdemos o controle em algum momento. Então, isso é passível a nós que estamos vivendo. Se não estivéssemos, estaríamos controlados debaixo da terra. Aceite a incerteza. A incerteza, ela é o futuro. O futuro ninguém prescreve, na verdade, ele é vivenciado e ele vai só se realizar quando ele já for passado. E ficar vivendo o futuro, eu deixo de viver o presente e esse meu presente se torna um passado vazio. A situação de abandono no sentido de urgência, porque essa crença de realizar tudo, e está linkado também a um outro que a gente vai colocar, eu já falei, de ter certeza de estar apto a qualquer coisa. Nós não estamos. Nós somos seres que aprendemos a todo momento. Eu aqui estou no aprendizado. Você aí também. Erros vão surgir. E a gente aprende com eles, né? Vivenciando eles. E uma das coisas existe uma diferença muito grande o que é urgência e o que é prioridade. A gente tem que saber discernir isso daí. E muitas vezes a gente bota só no pacote de urgência e a gente deixa de viver. Então a gente toda hora tá apagando incêndio. Isso daí é um gatilho absurdo pra gente desencadear esse transtorno, tá? Tente enlouquecer. Isso é uma coisa que eu achei também interessante ele colocar. Intensifique. Pensa no pior que pode acontecer se você vivenciar. Agora, em cima disso, desses absurdos que você vai construir, se coloca num cenário onde você pode enlouquecer diante disso. Agora você começa a trazer a probabilidade de vivenciar isso. Olha só, ele puxando o desafio, os seus pensamentos e valide suas emoções. Tá tudo ligado. Faça o que você está evitando. Então não, pratique seus piores medos. Então se colocar nesse cenário imaginário primeiro e começar a vivenciá-lo também na realidade. Se exponha, que a gente falou em todos os outros. A exposição é necessária para haver essa regulação, tá? E fortalecer, né? Que o indivíduo começa a perceber que aquilo dali é algo que
pode ser vivenciado ou não, e diante de probabilidades ou não, e os sentimentos podem ser mudados ou não. Então, como tratá-los de uma forma mais consciente? Faça o que está evitando. E uma das formas de você se motivar é iniciar alguma coisa, né? Aquilo que você está evitando, você, por exemplo, se está evitando fazer uma prova, vamos colocar esse teste, não foi nem que ele deu, mas foi o mais fácil de eu explicar aqui. Se é o dia de prova, geralmente online, aí que acontece? A pessoa, e você tem 2 dias para fazer essa prova, né? E a pessoa procrastina aquilo dali. E às vezes até perde o prazo, né? Geralmente essa situação perde até o prazo. Então ele está colocando que pratique o que você está evitando, porque no momento que você começa a praticar, você começa a ver um desconforto, mas uma motivação de realizar. Tá? Porque você vai desmistificando que aquilo não é tão desconfortável assim. Você está vivendo e aquilo dali vai ter que ser realizado, tá? Ele traz aqui, pratique o relaxamento, que é super necessário, acho que o relaxamento como um todo, a gente tem que ter essa válvula de escape, e traz logo a seguir, pratique o mindfulness. Qual que é a diferença de um do outro? O relaxamento é quando você entra no momento de esvaziar a mente, trabalhar as tensões do corpo, tá? O mindfulness, a proposta é outra. A proposta é que você tem que observar essas emoções, deixá-las vir, acolher e deixá-las ir. Então, ter consciência daquilo, né? E saber que aquilo dali vai além, vai passar. E uma das coisas do mindfulness, que ele tem também técnicas de relaxamento, mas é um relaxamento consciente, a pessoa não dorme. Né? O relaxamento, práticas de relaxamento, de meditação, pode levar sim à sonolência e ao sono. Mas o mindfulness, ele não, ele traz a consciência, ele relaxa seu corpo de uma forma observando tudo o que se passa naquele momento presente, tá? Entrando e deixando ir. A outra situação, e que tem vários tipos né, de mindfulness. A outra coisa é preste atenção a seus pensamentos, que também está ligado ao mindfulness, mas ele coloca o seguinte: pode fazer ele somente. Então, se você prestar atenção nos seus pensamentos e não evitá-los, você pode trabalhar ele dentro desse passo a passo. Eu achei bem interessante e pontuei algumas coisas aqui para a gente conversar. Vamos É lá. justamente quando você coloca, né, que o autor traz, a questão de intensificar os pensamentos negativos, a fim de dar um choque de realidade, né, para que a pessoa realmente possa se colocar. Então, assim, para mim não ficou assim muito claro essa questão, sabe? Eu fico assim, não sei se esbarra também nas minhas crenças, Uhum. né, em relação a isso. Aí eu fiquei pensando, poxa, a pessoa vai fazer esse choque todo dessa realidade, né, de forma negativa, vai acabar pirando, né? O autor coloca várias práticas, né? A gente, dentro de clínica e dentro da atuação de psicoterapeutas, né, futuras psicoterapeutas, a gente tem que moderar, de fato, o que aquele indivíduo consegue suportar. Entendeu, Lúcia? Porque no momento que a gente consegue entender até onde, que é exatamente esses graus que ele coloca ali no papel, até que ponto que aquilo dali é tão desconfortável que ele não consegue dali para diante, ele precisa ser trabalhado passo a passo, isso é uma construção. Então, quando ele coloca busque a catástrofe, veja o pior momento, é exatamente para levá-lo à imaginação, o que seria o fundo do poço e como que ele poderia se comportar lá. Mas isso primeiro, a gente não pode simplesmente jogar ele ali. A gente tem que trabalhar esse indivíduo para que ele consiga vivenciar esse momento. Entendeu? Quais são as suas crenças? Primeiro de tudo, a gente tem que entender. Com relação quanto pior, né, as coisas vão ficando, mais difíceis vão ficando para serem resolvidas, para serem solucionadas. Então, é importante que não chegue até o fundo do poço, e sim que possam ser ressignificadas de forma paulatina, né, de Olha que passo a passo. interessante. É óbvio que a gente não quer que ele chegue ao fundo do poço. A proposta não é essa. Nenhuma mesmo. E Uhum. isso o autor deixa claro, tá? A gente não tá mandando ele ou então induzindo que ele saia de casa, vive na rua. Vamos colocar essa situação, tá? Uhum. A gente tá buscando que esse indivíduo trabalhado, né? E ele tem várias técnicas aqui. Ele trabalhado em algum momento da terapia ver que ele está preparado para ele imaginar um momento tão ruim, para ele
começar a vivenciar o que, que isso daí vai gerar de desconforto dele, qual que vai ser a reação, para a gente trabalhar esse comportamento. Agora, você falou numa coisa que está muito ligada exatamente ao inverso do que a terapia cognitiva comportamental busca, que é a evitação. A gente não pode evitar, a gente tem que confrontar, porque se a gente não confrontar, a gente não vai ter um reforço de vivenciar. Então, se eu evito, meu comportamento é evitativo, ou meu comportamento é de segurança, né? De fazer segurança, de repente eu tenho alguns rituais de segurança, como todos eles têm, não é obsessivo compulsivo só, não é a TAG só. É, se eu tenho esses comportamentos de segurança ou evitativos, eu estou trabalhando num contexto onde eu não vou enfrentar as minhas crenças subjacentes. Eu preciso confrontá-las, me fortalecer junto aos meus desconfortos. De que forma? Vivenciando gradativamente nessa realidade. E para vivenciar gradativamente, ele vem aí com várias propostas de ações terapêuticas, que é exatamente aquelas a 13 que eu coloquei, ou cada capítulo tem um final que eu sempre mostro, né? Então, que são os quadros para entender quais são essas hierarquias de medo, o que, que eles trazem, esse medo, como que esse medo pode ser questionado, qual que é a visão que você pode ter diferente desse medo, colocar esse medo como um colega do lado sendo questionado, dizendo que eu não quero mais ficar com você, não é simplesmente falando, não, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. E aí preparando essa situação, esse colchão, para que a pessoa sinta motivado, olha a palavra, motivado a agir é, dentro da situação de desconforto que ela tem. E aí, gradualmente, tá? Sim. E uma das coisas é exatamente viver esse imaginário, ou seja, imaginar como pode ser a pior situação desse meu desconforto, dessa minha obsessão ou dessa minha ansiedade. Qual que vai ser se eu vivenciar isso? E aí trazer esse contexto dentro do imaginário para trabalhar isso daí num contexto clínico. Ele vai quebrando esses tabus. Agora, se a pessoa está em crise, isso daí tem que ser feito. A gente Exatamente. só vai trabalhar isso quando a pessoa está dentro de um melhor self. Lembra que a gente viu no livro Terapia cognitiva para recuperação? Ou seja, aqui Sim, também traz. Tudo está relacionado. Se ela está em crise, eu vou acolher aquela pessoa. Né? exato. Mas se ela está ali no tratamento, está no melhor self dela, está regulada de uma certa forma, nós vamos começar dentro do objetivo, a colocá-la diante dessas angústias. E essa daí é a terapia. É, A gente tem que estar frente ao espelho, é verdade. desmascarada. Agora, às vezes, a gente não pode colocar a cara toda, porque senão existe exatamente esse recuo. A gente tem que Uhum. colocar gradualmente. Isso daí vai nas terapias, nas É, técnicas. Compreendeu? perfeito, perfeito. Mesmo? Entendi. Mais alguma coisa? Acho legal essas colocações, porque a gente começa a pensar, né? É, é aí que a gente Nos- começa a pensar na aplicabilidade também, né? Sim, porque a gente Como é tira a certo, teoria. Isso, exatamente. A gente essa tira é a a aplicabilidade. teoria e começa a vivenciar que, por exemplo, uma das coisas que jamais imaginei, quando ele colocou aqui, cadê? Tente enlouquecer, que é exatamente esse, mas a questão do cantarolar, trazer isso Sim, daí sim. como canto, né? É, Algumas pessoas funcionam, outras não. é, Tá entendendo? Então a gente verdade. tem que perceber até mesmo a personalidade de cada um, porque é muito individual, né? É muito Uhum. subjetivo. Então a gente tem que perceber Exatamente, cada o indivíduo. limite, né, de cada um. É isso É mesmo. isso. Pois é. Tranquilo? Tranquilo, amei como sempre. É muito bom estar aqui com Aí você me você. motiva, você me motiva. Muito bom mesmo, gente. Eu aprendo muito com você, sabe? É maravilhoso. Então Maravilhoso. tá E a bom. sua forma de abordagem, perfeito. Tem que ser simples, né? Tem que ser É, simples. Não dá pra rebuscar muito, senão a gente não aprende. é Tá bem? simples e clara. Tá ótimo. É isso aí.